Vamos lá. A gente vai dar continuidade ao tema da depressão. Eu sei que tiveram duas aulas aí, uma foi falado sobre ansiedade e a outra sobre a esperança que existe em Cristo, né? Então, eu vou continuar aquela primeira aula que a gente iniciou falando de depressão, tá bom? Mas hoje eu quero falar um pouco mais voltado para a questão do coração do homem, tá? Como que nós vamos lidar com várias questões do nosso coração. Então, para a gente só ir relembrando um pouco do que a gente viu naquele dia, algumas características da depressão, né? A pessoa tem o foco em si mesma, né? Ela está voltada muito para aquilo que é dela e só dela e não se abre para olhar o que acontece ao redor dela, né? Em outras palavras, ela ignora muita coisa que acontece ao redor porque ela está muito centrada em si mesma e isso tem várias implicações e várias situações que envolvem isso. Ela tem uma dor emocional, né? Ela sofre, e é um sofrimento em que ela acaba perdendo a esperança e por isso então ela acaba se fechando mais ainda nela mesma, né? As causas são muito variadas, cada um vai lidar com uma questão, cada pessoa tem a sua característica, o seu sofrimento, a sua história, a sua vida, então não dá para você dizer é isso para um e vai ser a mesma coisa para o outro. Não, é muito difícil você taxar dessa forma. De alguma maneira, em algum modo, ela revela os nossos corações. Então, e aí a gente acaba voltando para cá, né? Para o foco em si próprio. Porque normalmente acontece de a pessoa demonstrar que ela está voltada para si mesma, o Deus dela às vezes é ela mesma ou outras coisas, e por isso ela está nesse processo aí depressivo, né? E ela sempre vai englobar componentes espirituais. Não existe uma situação que não englobe aí questões espirituais. Tem aqueles casos que a gente comentou daquela vez, e não custa lembrar, de que se você tem alguma coisa que não está bem regulada, de hormônio, algum tipo de vitamina, alguma coisa fisiológica, isso pode desencadear um processo depressivo, né? Pode desencadear, normalmente desencadeia, mas independente disso, ela sempre vai ter componentes espirituais, né? E é basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esses componentes espirituais, porque como está o nosso coração hoje e algumas questões que trazem implicações num processo depressivo de uma pessoa, uma vez que a gente excluiu a possibilidade de ser algo fisiológico, né? Então aquela coisa, o cara fez o exame, os exames de sangue, tá tudo hormônio, tá tudo ok, tá tudo tranquilo, mas ele está com uma questão aí num processo depressivo, então a gente vai sempre olhar o aspecto espiritual, tá? Aqui ainda relembrando daquilo que a gente falou, tá? Na primeira aula. Como que a coisa começa, né? Sentimento de tristeza, pensamento triste, tá? Sempre começa por aí, não tem outro meio de começar. Depois a falta de desejo de cumprir com as suas responsabilidades. Não à toa a Bíblia condena a procrastinação, né? Porque quando você começa a deixar as coisas muito de lado, ser muito demorado em agir, em cumprir com as suas responsabilidades, isso pode ser apontado aí como uma causa já de um processo depressivo, tá? Depois, pensamentos tristes combinado com essas responsabilidades, tá? Então aí você já tem um quadro um pouco mais denso de uma depressão um pouco mais já estabelecida no coração da pessoa, tá? Ela tem aqueles pensamentos tristes. Com essa combinação de procrastinação, você vai chegar em mais tristeza e falta de alegria, e aí por fim você tem um coração, ou seja, um indivíduo praticamente aprisionado
pela depressão. Mas esses são basicamente os componentes, os elementos que caracterizam um processo depressivo, uma depressão. Tá bom? E aí qual é a decisão que nós temos que tomar, né? Diante dessa situação, estou só relembrando daquilo que a gente falou na primeira aula, tá? Então, eu preciso, pela fé, decidir cumprir com as minhas responsabilidades, independentemente de como eu me sinto. Deus me deu responsabilidades. Eu não gosto, mas Ele me deu responsabilidades. Então, eu preciso encontrar um meio de cumpri-las e cumpri-las com alegria. Uma vez que você deu esse primeiro passo, o sentimento bom que é resultado de você saber que está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, tá? E isso entra num ciclo, num processo que você vai ter mais energia, mais desejo de trabalhar e resolver as questões, e aí então, pela fé, trabalhar em seus problemas e buscar ser fiel a Ele, a palavra dEle, mas sempre na dependência do Espírito Santo. Eu estou descrevendo um processo, isso em momento algum a gente está aí desprezando qualquer sentimento, porque a gente sabe que as pessoas sofrem mesmo, a coisa é difícil, mas eu estou descrevendo só um processo de um modo bem amplo, bem macro, que normalmente é assim que acontece, ok? E aí a gente chegou no final daquela aula em Romanos 5, 3, 4, e onde ele descreve, Paulo descreve esse processo de que a tribulação produz em nós perseverança, uma vez que eu respondo biblicamente a isso. A perseverança vai produzir em mim caráter, né, experiência, e essa experiência vai produzir esperança. Então é um ciclo que nós vivemos na vida cristã, né? Você passa por tribulação, passa por problemas, passa por dificuldades, e aí você responde biblicamente com a perseverança no que diz respeito a você confiar no Senhor e tomar as decisões corretas. E isso produz em nós experiência, né? Caráter, e o caráter de Cristo, e mais esperança, ok? Então isso foi só um breve resumo do que a gente viu na primeira aula, quando nós começamos esse tema aí de depressão e os conflitos do homem, os conflitos humanos. E aí hoje o tema é o que é que está lá dentro, né? Ou o que está lá dentro, né? Então é o coração do homem, o meu e o seu coração, e a depressão. A ideia é a gente olhar hoje, depois de que a gente tomou consciência de todo um processo que existe aí, de pensamentos tristes tal, e como resolver, lutar em Cristo para resolver essa situação, né? Agora a gente vai fazer uma sondagem do coração do homem. Tudo isso para a gente perceber que muitas vezes, se não todas, nós temos muita responsabilidade diante das situações da vida e o que nós vamos fazer com cada evento da nossa vida. O que nós vamos fazer qual é a postura que a gente vai adotar com os eventos da nossa vida. Então, para começar, né? Normalmente o que é que acontece? Eventos fora de nós, tá bom? Coisas que nós não temos o controle, coisas que vêm contra nós, né? Você e eu interagimos com muitas pessoas ao longo do dia, ao longo da semana, e nós não temos o controle sobre essas pessoas. Então, eu não tenho controle e eu não tenho domínio sobre alguém a ponto de repente, eu evitar de que alguém chegue por trás de mim e me dê um soco na nuca. Eu não tenho como evitar isso, eu não tenho como controlar isso, porque isso pode acontecer a qualquer momento, não depende de mim. Situações externas, tá? Você pode sair daqui hoje e chegar lá, o seu carro, a sua moto, sei lá, está destruída, quebrada, porque passou um cara e decidiu bater, quebrar vidro e tudo mais. Você não tem controle sobre isso. A questão é, o que é que você faz com isso? E como você reage a essas situações? A pessoa vai ser mal educada com você, ela vai te xingar, ela vai te ofender, você não tem controle, a não ser que você tenha provocado ela. Mas você não tem controle sobre o que as pessoas vão fazer contra você. Tá? Então, isso aqui é importante para nós,
mas não é determinante, porque a gente tem o outro passo, né? As ocorrências dentro de nós, tá? As minhas crenças, a maneira que eu interpreto as situações, as coisas que estão debaixo do meu controle, e isso debaixo do meu controle sempre reconhecendo que eu reconheço a soberania de Deus na minha vida. Ele me deu responsabilidades, então aquilo que eu preciso e devo cuidar, tá? E que eu posso mudar. Então eu tenho uma situação externa que eu não tenho controle, e aí eu tenho as minhas interpretações. Então eu posso achar, por exemplo, que alguém me bateu porque um dia eu falei para ele tal coisa e tal. E aí eu tenho um peso na consciência porque eu falei aquilo, agora eu estou apanhando. Ou então eu posso achar que eu sou um inocente, eu nunca fiz mal a ninguém e o mundo é injusto comigo e por isso alguém me bateu. São interpretações para o mesmo caso. E tantas outras interpretações que podem haver, mas eu preciso entender o meu coração. Então, essas duas questões aqui podem resultar num processo de depressão. Eu tenho uma situação interna, mas eu tenho a minha interpretação. E a minha interpretação, muitas vezes, diz muito de qual vai ser o resultado disso. Vai ser uma depressão, vai ser uma busca por crescimento em Cristo, enfim. Né? Nós temos essa responsabilidade. Por isso, a importância de nós conhecermos e avaliarmos o nosso coração. Tá? Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto é chave para nós, para o nosso dia a dia. Por quê? De tudo que você precisa guardar, de tudo que você precisa cuidar, de tudo que você precisa ter mais cuidado, você guarda o coração. E no contexto judaico, o coração é diferente do que é para nós o coração. Né? A gente fala coração, põe a mão no peito, relaciona a sentimento. O judeu faria assim, o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Mas o coração, o órgão fica aqui? Não, você sabe que não fica aqui. Mas é porque o coração, é de lá que saem as minhas intenções, é lá que eu condenso as informações e crio as minhas convicções, as minhas crenças. Por isso eu preciso guardar o meu coração. Por isso eu preciso observar e cuidar de como eu faço a leitura dos eventos ao meu redor e qual é a leitura que eu faço da minha vida diante de Deus. Então, ou seja, guarda o coração porque é dali que procede todas as fontes da vida. Então tem essa frase aqui, eu não sei se ela está muito clara, mas eu vou ler para vocês. Nossa história, nossas interpretações, nossas motivações e crenças procedem do coração. Ele é o centro de nossa vida. O coração examina os porquês. E aí, por que trabalhar? Por que brincar? Por que amar? O coração é o fator definidor da nossa humanidade. Por que você faz o que você faz? É no coração que você tem a resposta. Por que eu busco obedecer a Deus? Porque eu entendi na palavra de Deus que é importante obedecer a Deus. Isso está lá no seu coração. Você cria essas convicções. E os seus atos, eles vão sempre expor e revelar o seu coração. E o meu também. Não à toa, a gente vai chegar no próximo texto, mas tem pessoas só falam de um assunto, só fala, só fala de dinheiro, só fala de dinheiro, só fala de dinheiro. O coração dela provavelmente só está voltado para o dinheiro. Só fala de determinado assunto, provavelmente o coração dela. Pode falar, seu nome. A depressão, ela produz emoção emocional? Eu diria que ela é a reação a uma emoção. Não.
Porque, como a gente fez ali, ela começa como? Com pensamentos e sentimentos ruins. Ela começa assim, desde que a gente tenha já excluído a possibilidade de alterações hormonais e tantos desequilíbrios que podem haver no nosso organismo, que a gente sabe, por exemplo, quem tem um problema de tireoide, né, ele sofre várias alterações de humor ao longo do dia, da semana, enfim, da vida. Ele precisa tomar o hormônio para estabilizar isso, né? E se ele não toma, provavelmente ele entra num processo depressivo assim, rapidinho. Eu costumo evitar o termo, tá, de que depressão seja uma doença, mas porque eu vejo mais como um estado da pessoa do que algo que atinge ela. Porque para atingir, normalmente isso começa no coração da pessoa. Excluída essa questão clínica, médica, de que o médico faz um exame e você vê lá que tem alguma coisa desbalanceada. Uma vez que o seu corpo está saudável, pleno, né, em pleno funcionamento, as taxas estão todas reguladas e tudo mais, ou seja, uma vez que você está com a sua saúde em dia, né, todo esse processo de depressão ele vem normalmente por questões que a gente falou aqui, eventos que estão fora de nós, mas principalmente as nossas crenças e as nossas interpretações. Se o Amir chegar aqui, passar por mim e sem querer pisar no meu pé, eu tenho pelo menos duas interpretações. Uma foi sem querer, outra, ele queria me machucar. Se eu não perguntar para ele qual era o objetivo dele ao pisar no meu pé, aí eu vou escolher que caminho de linha de pensamento eu vou seguir. Não, o Amir realmente pisou sem querer, ele só estava brincando comigo. Ou então, não, o Amir quis me machucar. Aí eu começo, mas por que o Amir quis me machucar? Será que eu fiz alguma coisa para ele? E aí, mas o que aconteceu? Poxa, o Amir, eu nunca tratei ele mal, mas por que ele fez isso? E aí eu começo a achar que o Amir não gosta de mim, sem nem ter perguntado para ele. E esse sentimento começa a ser nutrido no meu coração. E aí a Bíblia tem vários exemplos, até mesmo em Efésios 4, da amargura que se transforma em cólera e ira, tudo, que é o progresso do pecado no nosso coração. Mas começou com o quê? Ele pisou no meu pé e eu não perguntei. Se eu pergunto, eu resolvo na hora. Se eu não pergunto, começo a nutrir umas coisas, esses sentimentos, esses pensamentos ruins, as minhas interpretações, muitas vezes, não todas, equivocadas com relação à realidade, né, elas vão me conduzir para um processo de depressão. Tá? É uma questão aí muito, muito ampla e que a pessoa pode guardar ressentimentos pequeninos. Não à toa tem bolinhas pequenas e grandes aqui. Né? Coisas pequenas, coisas médias, coisas grandes, e isso vai minando o coração dela, vai enchendo. Que nos destrabalhar, primeiro para contar comigo, nesse sentido. Eu começo a sentir muito o problema que a pessoa está sentindo. Então eu sou aquela pessoa. Mas ele me derruba, não pode falar, senhor, mas por quê? Porque eu não posso ver isso daí se está sentindo tanto. Sim. É difícil. É um trabalho. Por isso a Bíblia nos alerta para guardarmos o nosso coração. E por isso também que a gente falou já, muitas vezes, uma das características da depressão é o foco em si mesmo. Tudo eu. Não é assim. Né? Nem sempre é assim. Então, são essas questões que a gente tem que trabalhar e ficar muito alerta. Agora, eu vou ficar repetindo isso, tá? Ninguém aqui está dizendo que é simples, que é coisa que você resolve em 2 horas, 40 minutos. Não é isso. Existe um peso muito grande, um sofrimento intenso. Tá? A gente sabe, a gente ainda que lida bastante com gente, né, o tempo todo, vê que às vezes as coisas se arrastam por meses, anos. Eu estou falando décadas até, né, em que a pessoa entra num processo desse. E às vezes é uma falta de perdão. Às vezes é isso. Né? Que
quando a pessoa entende, parece que Deus literalmente tira com a mão do coração da pessoa e ela se restabelece. Mas existem casos e casos. Fala, olha. Na faculdade eu tenho um colega que ele fica tremendo bastante as mãos. Não é o shake. Mas não é um shake não. Faz direito, mas não é um shake. E aí eu conversando com ele, ele perguntou, como assim você não treme as mãos, você fica reto, você fica na mesma postura? Eu falei, mas por que não ficar? Ele fala que ele não consegue porque ele fica pensando um monte de coisas, ele fica preocupado com muita coisa por causa dele, com a aula que vai acontecer. Então eu falei, isso não é questão só do médico, né? Claro que você tem que ver a questão da medicina, mas também envolve as suas crenças. Se eu creio, se a aula vai acontecer ou não, é da vontade de Deus, eu não preciso me preocupar. Uhum. E aí ele, entendi e tal, mas eu creio que o que ele crê, o que ele tem fé, as crenças que envolvem, vai definir se ele vai ter movimento das mãos, vai definir como que ele fica relaxado durante a aula, se ele presta atenção ou não. Sim, isso envolve esse aspecto. E tem a questão da história dele, de vida. Né? Às vezes existe uma razão. Ele não é simplesmente ansioso por ser ansioso. Sim. Mas às vezes ele alguma coisa desencadeou um processo de ansiedade nele e ele não consegue. Do jeito que você está me falando, isso para mim tem cara de ser ansioso. Ficar esperando se vai acontecer ou se não vai e tal. E a gente tem lidado muito com isso nesse período da pandemia para cá. E muitas vezes isso tem um processo e ele precisa identificar essa questão para poder tratar, conhecer o coração. Né? Por isso é importante, guarda o coração. Né? Guarda o coração. E aqui, Jesus falando, o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte: na prática você reflete aquilo que você crê. É basicamente isso. Mas isso aqui é importante para nós, porque as ações, se isso fosse um iceberg, né, pode ser, usa a ilustração que você quiser, tá? Mas as ações, elas são reflexos de pensamentos e sentimentos, que são reflexos de imaginações e desejos e motivos, que são reflexos das nossas alianças espirituais. Aquilo, pode ficar tranquilo que eu vou mandar depois para vocês, mas você pode tirar foto, não tem problema. Mas assim, o que você crê é a base. Agora, não é simplesmente o que eu creio é a ação. Não, tem isso aqui no meio. Porque eu creio que Deus é soberano. Eu creio que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porquanto aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 28 e 29. Eu creio nisso. Ou seja, se eu creio que Deus é soberano e vai usar todas as situações na minha vida para formar o caráter de Cristo em mim, eu estou falando dessa parte aqui. Eu não tenho porquê ter imaginações ou desejos que saiam fora dessa minha crença. Então, usando o exemplo do seu amigo, uma vez, não estou falando dele, estou usando o exemplo. Uma vez que eu creio que ele é soberano e que as coisas acontecem no tempo certo, da maneira certa, para a glória da pessoa certa, eu não tenho por que ficar preocupado ou ansioso que horas vai começar a aula, se vai ter aula, se o professor vai faltar. Eu não tenho porquê. Mas eu penso, por quê? Porque isso aqui não está bem sedimentado. E bem sedimentado, entenda bem, eu não quero dizer que a pessoa não lê a Bíblia, não estuda. Não. Falta, às vezes, a percepção da situação. E aí, eu vou usar o seu Naum como exemplo, que como ele já viveu alguns anos a mais do que eu,
ele conhece mais história de vida e para ele é mais fácil não se preocupar com algumas coisas, porque ele sabe que é o processo natural. Eu estou no começo, tem coisas que eu fico pensando, como vai ser isso? E aí o seu Naum vira, calma, cara, isso aqui vai, Deus vai dar um jeito, você vai ver que as coisas vão caminhar bem, certo? Mas mesmo assim o seu Naum está num processo de crescimento, de amadurecimento, que ele ainda não viveu tudo que ele tinha que viver, então sempre tem essas situações, né? Então, quando a gente fala dessas bases aqui, da aliança espiritual, das minhas crenças, daquilo que da minha confiança em Deus, quando eu falo, não, falta um pouco disso, não é que falta conhecimento, conhecimento está aí. Conhecimento, você tem a Bíblia, você já leu quantas vezes foram necessárias para você e você já tem a informação. O que muitas vezes falta para nós é o discernimento para conectar o conhecimento à realidade. E é aí que trava. É aqui que entra as minhas imaginações e os meus desejos maus. Se eu sei que Deus não quer que eu roube, por que eu vou roubar? Porque talvez eu tenha desejos de ter aquilo que Deus não diz que não é para eu ter. Talvez eu tenha desejo de ser algo que Deus não projetou para mim. E aí isso bagunça aqui embaixo. E aí esses desejos se tornam em pensamentos e sentimentos. Eu preciso arrumar mais dinheiro. Vou roubar um banco. Eu preciso. E aí se transforma em ação. Mas por quê? Faltou entendimento da minha parte do que Deus quer para mim. Então, é um processo que nós vivemos da luta contra o pecado e que dura a vida inteira. Agora, o que isso tem a ver com depressão? Tudo. Porque se eu não creio que Deus seja suficiente para lidar, por exemplo, com a minha ansiedade, isso aqui está arranhado. Então, a gente sempre tem que começar daqui. Deus é suficiente para lidar com a minha ansiedade? Sim ou não? Por quê? Tá vendo? Porque Ele é Deus. E porque Ele supre todas as nossas necessidades. E se eu confio que Ele supre todas as minhas necessidades, eu não tenho por que ficar ansioso. Mas eu fico. Eu fico por quê? Porque tem todo um processo, tem os eventos externos que eu não tenho controle e eu quero ter o controle, mas eu não sou Deus. Então, se eu creio que Deus é suficiente para lidar com a minha ansiedade, eu dei o meu primeiro passo. Isso vai ser, o desdobramento disso são minhas imaginações, desejos e motivos. Opa! Deus supre todas as minhas necessidades. Em outras palavras, tudo aquilo que eu preciso eu já tenho nele. Então eu não preciso desejar algo que eu não tenho, ou que seja inalcançável para mim. Eu não preciso ter motivos que fujam daquilo que Deus estabeleceu para mim, porque eu já tenho tudo que eu preciso. As habilidades que eu preciso para desempenhar, por exemplo, o meu trabalho, Ele já me deu. As imaginações. Eu não posso e não devo lançar minhas imaginações para um momento da vida que ainda eu não cheguei nele. Seja na área profissional, seja na área acadêmica, seja na área de relacionamentos. Relacionamentos homem-mulher, estou falando. Você não pode ficar imaginando uma coisa que ainda você não tem, você não chegou lá, não é o momento. Por quê? Porque Deus supre todas as suas necessidades. E então, essas imaginações, elas vão se transformar em pensamentos. Então, se eu quero algo que Deus não planejou para mim, eu vou começar a sentir, Deus não me ama tanto assim. Se Ele me amasse, Ele ia me dar aqui. Deus poderia fazer isso na minha vida. Eu estou triste porque eu ainda não sou isso, ou não tenho aquilo, ou não estou com alguém. Então, mas por quê? Esse sentimento, ele não brota do nada, ele brota das suas convicções, da sedimentação do seu coração, e aí você chega em sentimento. E depois você vai agir
conforme aquilo que você pensa, conforme aquilo que você sente. Em outras palavras, a boca fala do que está cheio do coração. Se a gente não recebeu ainda, é porque não é um momento, e às vezes nem precisamos receber isso. É Exato. a gente que quer receber. Então nós temos que falar assim, ó, pessoal, isso aí, tranquilo. Quero deixar a hora. Exatamente. Então, mas isso, muitas vezes é difícil a pessoa concatenar essas ideias e assimilar. Por quê? Eu quero isso agora. Os dias que a gente vive, Celão, de informação rápida, você às vezes nem precisa digitar alguma coisa e a coisa já aparece na tela do seu telefone. De tão rápido que está a informação. Você está conversando com alguém sobre determinado produto, faz o teste, determinado assunto, aí você abre o aplicativo da rede social, está lá. É impressionante. E aí a gente acha que Deus é assim. Porque Deus não trabalha sob demanda, assim, como eu escolho o que vem agora e Ele me atende. Não funciona assim com Deus. Na verdade é o contrário. Eu estou debaixo da autoridade dele. Eu preciso entender o momento certo das coisas. E eu preciso entender aquilo que está acontecendo na minha vida para que eu consiga, então, agradá-lo. A gente inverte. Por quê? A gente está tão acostumado a receber tudo de modo instantâneo que a gente acha que Deus também é assim. Aí ele usa uns períodos de deserto, de pausa e tudo mais para a gente parar um pouco e refletir na nossa vida. Eu Assim. estou fazendo o seguinte para mim mesmo. Deus sabe, quando antes de eu vir, como eu estou aqui, o que eu vou passar? Por que eu tenho que ficar antecedendo que ele me faça qualquer coisa? Eu vou fazer para ele fazer. Então não vai. Exatamente. Eu procuro fazer sempre o que ele pede para ele fazer. E é justamente isso, Senão, porque é o foco em nós mesmos. Então eu sofro porque eu tenho excesso de mim no meu coração, né? Eu sofro porque eu acho que Deus precisa atender os meus desejos. E até você mostrar para a pessoa, ou até mesmo você entender que você não é o sempre, passa-se muito tempo, você sofre, pessoas sofrem com e por você, porque tem um processo todo desgastante aí e faz parte dos nossos dias isso, né, em que a gente acaba enfrentando. Mas a palavra de Deus nos dá essas respostas e nos dá esses alertas. Olha, você precisa guardar o seu coração ali, onde você produz seus sentimentos, seus desejos, seus pensamentos. Você precisa guardar isso, né? Você precisa estabelecer quem é você, o porquê você faz o que você faz, né? Você vai trabalhar amanhã, por quê, para quê, como, né? Para você guardar bem essas motivações, né? E identificar. Deus nos dá essas ordens, eu diria, né? Para que a gente então esteja sempre alerta e preparado. Eu preciso cuidar do coração. Há quem diga que a gente precisa se amar mais. Deus diz que a gente já se ama na medida certa e às vezes extrapola. E aí o que a gente tem que fazer? Despejar para os outros esse amor que a gente tem por nós mesmos, né? Isso tem sido pregado nas últimas celebrações coletivas aí. Então não é novidade para ninguém. Isso aqui é importante, né? A sua ação aqui, ela começa aqui embaixo. E às vezes é depois de muito tempo, tá? O cara que trai a esposa, ele não acorda um dia e fala, vou trair a minha esposa. Não, começa aqui. A coisa começa a entrar no coração dele, começa a minar no coração dele, afeta as convicções do tipo, o meu casamento realmente não está tão bom, imaginações, desejos, começa a pensar em outras coisas, poderia ser melhor, poderia ser isso aqui, aí começa a ter mais pensamentos e sentimentos, eu acho que eu estou precisando disso, isso vai ser bom, e aqui reflete. Não é da noite para o dia. Um pecado não surge da noite para o dia. Ele é reflexo do que está aqui. Às vezes da má compreensão, da má interpretação do que aconteceu aqui embaixo. Tá? E isso pode, eu estou falando de ações, né, das pessoas,
Mas é aqui também a má interpretação que conduz a pessoa para o caminho da depressão. Ok? E aí você tem Deuteronômio 6:5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Os textos falando do coração e amar a Deus de todo o coração, né, não é o sentimento, assim, né, é a decisão. Eu decidi amar a Deus. Eu fui impactado pelo amor dele, eu entendi, eu vou responder ao chamado dele, ao amor dele, com uma decisão de amá-lo, com a decisão de se submeter a ele, com a decisão de obedecer a ele. É uma decisão. E toda vez que eu decido, porque eu decido desobedecer, eu já estou começando a dar sinais de que a minha aliança com Deus, o meu entendimento daquilo que Deus fez e faz por mim, talvez não esteja tão firme na minha mente e no meu coração. É uma luta para a vida toda. Tá? É uma luta para a vida toda. Mas ainda assim, é uma decisão. Todos os dias você toma decisões de amar a Deus ou não, de se submeter a Deus ou não, de obedecer a palavra de Deus ou não. Todo dia nós tomamos essa decisão. E às vezes, ou melhor, todas as vezes, isso acontece ao longo do dia, em várias vezes ao dia. Em cada situação, você tem a opção de obedecer ou não. E às vezes você desobedece porque você acha que o seu jeito é melhor do que o jeito de Deus. Você fala, Deus diz para eu não fazer isso, mas eu vou fazer. Porque isso é gostoso. Porque para mim vai ser legal. Não, mas Deus está falando que não é. Não, mas para mim é, eu acho que é, então eu vou fazer. Você vai e faz. Aí você começa a atender os seus desejos, os desejos do seu coração. E aí daqui a pouco você começa a ter os pensamentos que são coerentes com aquilo que você já está projetando na sua mente, no seu coração. E aí você vai ficar fazendo a vida inteira e aquilo que você acha que te dava alegria, você vai descobrir que só te dá tristeza. Então você precisa guardar o coração e você precisa amar a Deus de todo o seu coração. Toda a sua motivação, todo o seu entendimento precisa ser direcionado, voltado para Deus. É interessante que sobre esse tema, acho que no segundo semestre a gente vai ter uma classe que fala a respeito de ídolos do coração. Nada mais é do que o desvio a isso aqui. Deus deveria tomar tal lugar, ocupar tal lugar no meu coração. Eu tiro Deus de cena e coloco uma pessoa, coloco uma coisa, coloco qualquer coisa que não seja Deus, e isso passa a ser um ídolo no meu coração. E é desobediência, falta de amor a Deus. Ok? Vocês estão muito quietos, o seu não saiu e parou de falar. Confiança no homem. Vamos lá, Jeremias 17, 5 a 10. Se você puder abrir aí e acompanhar comigo a leitura, Jeremias capítulo 17, versículos 5 até o 10. Eu vou ler por causa da gravação aqui, aí já sai a leitura aqui também. Tá? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder,
segundo o fruto das suas ações. Você tem duas questões interessantes aqui para você avaliar. Maldito o homem que confia no homem. Isso, a Bíblia não está dizendo que você não pode ter um amigo em quem você confia, tá? A Bíblia está dizendo que se você confia nos jeitos ou nos modos humanos que desprezam a Deus para soluções dos seus problemas, você está fadado ao fracasso. É isso que ele está falando. E a outra questão aqui é: o coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, e quem pode conhecer o coração do homem? Deus. E ele não só pode conhecer, como ele conhece, ele sonda o coração, e tudo isso para proceder segundo os frutos das suas ações. Vamos lá. As consequências de se afastar de Deus para confiar em qualquer instituição humana de poder serão negativas. Pessoas brigam por causa de partido político, pessoas brigam por causa de preferência teológica, pessoas brigam por causa da maneira em que os filhos serão criados, pessoas brigam por sistemas que não são necessariamente dados por Deus e são instituições humanas. Infelizmente, a gente tem visto muita briga briga familiar por causa de partido político e tudo mais. Isso é uma tragédia. E isso revela exatamente o que está aqui. Maldito o homem que confia no homem. Tome cuidado com as soluções que você encontra para resolver os seus problemas. E como a gente está falando a respeito de depressão e as questões do coração do homem, tome cuidado com linhas de pensamento em que você vai se submeter a um tratamento, por exemplo, com respeito à sua ansiedade e tudo mais. Deus pode usar? Pode. Mas você precisa e deve ter discernimento para avaliar. Porque, normalmente, os conselhos que são dados por aí você precisa se sentir bem. As pessoas precisam te compreender. As pessoas precisam se amoldar ao seu jeito de ser. Você precisa se amar mais. Você e você. Tomem cuidado. Tomem cuidado com esses conselhos. Porque nosso propósito é amar a Deus. E a partir desse amor a Deus, vem os desdobramentos da nossa vida. E quando você entra nessa onda de que você precisa ser mais compreendido, você precisa ser mais amado, você precisa, aí você já tem o foco voltado para dentro de si e é o gatilho perfeito para que você desenvolva um processo de depressão na sua vida. Tome cuidado com os conselhos. Fala. Você até sabe o que eu quero falar. Não, pode falar. Eu não sei, eu só sei que você quer falar. Eu só acho que isso tem muito a ver também com o ego, né? Sim. Ou então a própria busca da solução sobre a autoestima. Exatamente. É bom e é gostoso ouvir de alguém assim: não, amigo, as pessoas não te entendem. Você tem um cara super especial aí dentro morando no seu coração. Você precisa colocar ele pra fora. E sabe, vai ser muito legal. As pessoas vão te amar cada vez mais. Você vai ver. Cara, é muito gostoso ouvir isso. Só que... será que é isso? Inflar o ego de alguém não é o melhor caminho. Aliás, é o pior caminho para tentar tratar qualquer solução. Eu preciso entender o meu papel, a minha posição diante de Deus e entender as características que Ele me fez para que eu possa desenvolvê-las. Adão se sentiu só, ele não se sentiu o máximo quando Deus fez uma mulher. Deus se sentiu, não. Deus viu que Adão estava só. Ele não estava se achando o máximo, ele estava só. E Deus deu uma mulher para acompanhá-lo. Mas Adão e Deus tinham um relacionamento. Deus bastava para Adão.
Mas Deus deu uma mulher para ele amar, para respeitar, para cuidar e tudo mais. Para desfrutar do relacionamento com Deus, tal qual a mulher desfruta do relacionamento com Deus. Não foi para satisfazer um desejo, mas foi para cumprir um plano. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Que as coisas na nossa vida são para suprir nossos desejos, suprir as nossas carências, suprir. Não, é para cumprir um propósito, um plano. E qual é o meu e o seu propósito? Amar a Deus, glorificar a Deus, fazer discípulos. É para isso que a gente vive. É errado você querer se sentir bem? Não, não é isso. O problema é você viver por isso, na busca desse bem-estar, desprezando tudo aquilo que Deus te dá. Então, essa questão do ego, da autoestima, existem livros que falam a respeito da autoestima da perspectiva bíblica, e onde reside a nossa autoestima e a razão dela. Então, quando alguém chega e fala, não, você é um cara bacana, tem tudo de bom, tal, tem tudo para estourar, para explodir, tal, as pessoas vão te amar. A Bíblia tem um conceito um pouco diferente. Diz que nós merecíamos a ira de Deus. De bom mesmo, né? Talvez esteja um pouco distorcido. Mas então, assim, confiar nesses sistemas humanos, né? E nós somos bombardeados todos os dias com essas coisas. Busque o seu bem-estar, busque a sua felicidade, busque o seu. Em outras palavras, você e só você precisa e merece ser beneficiado por todos. Essa equação não fecha, porque alguém vai se prejudicar. Então isso é complicado. A gente vive num mundo que gira em torno dessas afirmações. E aí a gente vai ter problema. Então, quando eu me afasto de Deus para confiar em qualquer instituição humana, eu tenho problema. E eu vou gerar problema para os outros também. Tá? Essa coisa de só faça aquilo que te faz feliz, o conceito de felicidade está distorcido. Porque, às vezes, no seu trabalho, você vai desenvolver algo para a glória de Deus e vai se sentir feliz. Mas isso não significa que você não vai passar por dor e sofrimento no seu trabalho. Mas é porque você tem um foco um pouco mais elevado. Não. Dá trabalho, é cansativo, é desgastante. Mas eu sei que eu fui chamado para isso. Então o meu prazer está nisso. E não nos pequenos eventos do dia a dia. Eu pago o preço porque eu entendo que tem algo ali. A gente precisa entender a maneira que Deus quer que a gente se alegre nele. E existe um modo certo, porque o alvo, o objeto é ele, não eu. Essa é a diferença do hedonismo para aquele termo que foi desenvolvido aí com o John Piper, do hedonismo cristão. Porque o foco é direcionado para Deus, enquanto o hedonismo por si só é o foco no prazer, no homem e somente isso. Então é essa a ideia. Precisamos nos lembrar de que Deus quer que a gente viva alegre e feliz, mas alegre e feliz pelos motivos, pelas razões certas. Por isso ele alerta: guarde o coração, não se afaste de Deus, confie no Senhor, não confie nesses sistemas humanos. Tome cuidado, porque eu sondo o coração e nós temos um coração enganoso. É por isso que a gente sempre vê, e sempre tem que alertar, principalmente crianças, com o que assistem de conteúdo na TV. Porque você vê todos os personagens, eu estou falando de 99% de personagens, eu vou fazer o que eu bem entendo, eu vou fazer o que me faz feliz, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir feliz, eu vou fazer isso porque eu sou dono da minha vida, mas Deus não diz isso.
E há muitas vezes desses sonhos que começa um processo de depressão. Eu idealizo uma vida a qual não me pertence, a qual Deus não projetou para mim, e aí eu nunca alcanço isso porque não é o plano de Deus para minha vida, e aí eu me frustro. Aí eu começo a achar que a vida é injusta, porque as coisas não dão certo na minha vida, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu não tenho retorno, e Deus não é bom comigo, Deus não me ama. Mas Ele conhece o coração, e muitas vezes Ele nos dá situações justamente para mudar o nosso pensamento e a nossa perspectiva diante de uma situação que a gente tinha idealizado. Para quê? Para que o nosso caráter seja formado conforme o caráter de Cristo. Às vezes eu preciso mudar meus conceitos. E quando diz de questões de pensamentos humanos, jeitinhos humanos de resolver a vida, eu vou encontrar problemas. Vou tentar adaptar. Você vai tentar adaptar, você vai ter uma felicidade adaptada. E ela vai ter prazo de validade. Então a gente precisa se lembrar dessas questões. Um coração que é corrupto e que só vai buscar aquilo que dá prazer. Tá? E a gente precisa ter o prazer na coisa certa. Quer tentar adaptar a felicidade, você vai chegar nisso aqui. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A mente dividida, a devoção dividida, vai dar problema. Ela vai causar desconexão na sua vida. Você vai ficar sem saber o que fazer. Eu amo a Deus, mas eu também amo a riqueza, eu amo o glamour, eu amo a popularidade, eu amo o poder, mas eu amo a Deus também. Em algum momento essas coisas vão se chocar e você vai se dar mal. Oscar, esse choque que existe no Mateus 6:24, ele pode se aplicar a instituições humanas, por exemplo, ou minha família ou meu trabalho. Pode ter esse choque? Eu não vou conseguir servir minha família ao mesmo tempo que eu sirvo o meu trabalho. Tem choque ou se completa? Como funciona? Eu diria que se você idolatrar um deles, isso é um choque. Agora, aquela ideia, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, de que você tem Deus, tá? Em primeiro lugar. E depois, você tem família, trabalho, igreja, amigos e tudo mais. Não tem uma ordem aqui. Porque em primeiro está isso aqui e tudo isso está de todas as outras coisas, tá? Família, trabalho, amigos. Em algum momento, por devoção a Deus, você vai priorizar a família. Mas você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Aí você vai, então agora não é a família que precisa da minha atenção, são os meus amigos. Então, mas sempre levando em consideração o amor a Deus. Quando que isso se choca? Quando eu tenho ao lado de Deus alguma outra coisa. Aqui eu estou servindo a dois senhores. Aqui eu estou servindo a um Senhor nas mais diversas esferas de relacionamento da minha vida, nas mais diversas áreas da minha vida, mas eu estou servindo a Deus. Aqui não, elas estão competindo. Então não dá para eu falar assim, eu amo a minha família mais do que a igreja. Não tem isso. Se eu deixo de atender a minha família e eu vou atender meus amigos, é porque eu amo mais meus amigos do que a minha família? Não. É porque naquele momento a minha família não estava precisando do meu serviço, quem precisavam eram os meus amigos.
Então a ideia é essa. Agora, quando você coloca em pé de igualdade, eu amo a Deus, mas eu amo a riqueza. Eu vou fazer de tudo para preservar a riqueza, ainda que isso machuque ou fira o meu princípio, o meu relacionamento com Deus. É o que Jesus diz. Você vai se devotar a um e vai desprezar o outro. Quando, na verdade, tudo deveria estar a serviço de Deus. Eu preciso entender e desenvolver essa habilidade de colocar tudo a serviço de Deus. Toda a minha vida, todas as áreas dela. Tem hora que... Por exemplo, ontem, na capacitação de líder de EP, o pastor Domingos deu um exemplo de que você está envolvido em vários ministérios. Só que um você é líder, outro você é equipe. Qual você vai... Aí você tem 3 reuniões no mesmo dia dos ministérios que você participa. Só que um deles você é líder, os outros você é simplesmente, não é simplesmente, mas você é equipe. Em qual você vai priorizar? O que você é líder. Mas significa que você não está naquele outro ministério? Não. É que lá você não tem responsabilidade. Aquela reunião não depende da sua participação. Ao que você é líder precisa, porque você é líder. A sua responsabilidade é maior ali. Então, naquele momento, não significa que eu estou desprezando o ministério A, B, C. Significa que eu estou priorizando aquilo que diz respeito à minha responsabilidade. Porque essas coisas que estão debaixo de Deus, elas vão se sobrepor muitas vezes. Então, um amigo me chamou para tomar um café e etc. Porque ele só quer conversar. Mas minha filha, ela quer assistir um filme comigo. Aí, por eu priorizar o momento com a minha filha, eu falo, vamos marcar outro dia. E não, porque eu vejo muitas vezes que várias pessoas, não, meu trabalho precisa de mim, eu preciso responder e-mail e etc. Mas o trabalho, se não tiver minha presença, ele vai continuar acumulado, vai continuar tendo responsabilidade e tudo mais. Mas com a família, eu creio, mas tá errado, que às vezes eu devo ser mais sensível a olhar para ela. Porque o emprego eu troco, eu mudo de patrão, eu monto um negócio. Talvez sempre... Vou discordar em alguns pontos de você. Porque existem momentos em que a família, a sua presença, não é necessariamente... sempre vai ser desejável, mas não é necessariamente importante. E às vezes, sim, às vezes tomar um café com alguém que está realmente precisando, que está com sérios problemas, às vezes vai ser mais importante do que... Mas assim, quem vai discernir isso é você. Agora, não olhe para o emprego como uma coisa que você troque quando você quer. Porque Deus te deu um emprego. E se Ele te deu um emprego, Ele quer que você seja fiel ali até o dia que você ficar. Então, não é troca de roupa, troca de emprego como quem troca de roupa. E Deus te colocou ali. E Ele quer que você use os seus dons e talentos ali. Até o dia que Ele quiser, ou que você entender que Ele não quiser mais. Até te tirarem de lá, ou você chegar à conclusão, não, meu tempo aqui acabou, eu vou sair. Então, emprego não é assim. Não é uma segunda classe, é tudo. Tudo você precisa encarar dessa forma. Então, tem momentos na minha vida ministerial em que eu deixei de assistir filme com as minhas filhas porque alguém estava precisando. E aquele momento era importante. Ao mesmo tempo que já teve momentos em que alguma pessoa pediu para que eu estivesse perto dela, mas era mais importante eu estar com a minha família. E eu tive que ter a sensibilidade de entender qual era a demanda naquele momento. Então, exatamente isso aqui. Quando a gente começa a elencar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinta prioridade, a gente vai travar nisso. Porque senão você nunca vai sair de perto da... Por exemplo, vou usar um exemplo. Você nunca vai fazer nada que não envolva a sua família. Porque ela sempre vai ser uma prioridade. Não importa, está todo mundo dormindo, você está lá olhando para o teto, mas você tem que ficar lá. E quando seu amigo está sofrendo, estou dando um exemplo, você não vai ajudar, você vai ficar lá. Então, você precisa ter a sensibilidade de entender, né, os momentos. Ah, mas o amigo pode te trair. Pode. Mas se você entende que o seu chamado tem a ver com aquilo, não importa.
porque você vai atender a Deus. Então tome só um pouco de cuidado para elencar essas coisas. Por isso que eu coloquei isso. É Deus. As outras coisas, elas estão debaixo dele. E quando ficamos pensando, tipo, eu preciso conseguir fazer tudo. Que você não entendeu o seu chamado. Porque só Deus faz tudo. E Ele faz no tempo dele. Você não. Você tem que entender as suas prioridades. Você não vai aguentar fazer tudo. Você não foi criado para isso. Deus nem quer. Ele quer que você descanse a sua mente, o seu coração, tudo. Romanos, capítulo 1, 21 e 20 até 23. Nosso tempo está acabando aqui. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. A inversão aí dos valores e das prioridades. Tendo conhecimento de Deus, eles simplesmente rejeitaram, não glorificaram a Deus, não foram gratos a Deus e se tornaram nulos nos seus próprios pensamentos. Aqui tem esse pequeno texto aqui. Em contato com Deus, o coração humano perde o contato sem contato com Deus, o coração humano perde o contato com a realidade. Perde o propósito de sua existência, ignora Deus e se torna ingrato. As pessoas devem glorificar a Deus como Deus, mas em vez disso, encontram todos os tipos de objetos criados para adorar. Parte da ira de Deus é revelada na perda do pensamento inteligente da humanidade. Então, quando você despreza a Deus, você vai se desconectar da realidade. Não à toa eu coloquei uma imagem de um unicórnio aqui, tá? O unicórnio não só não existe, como ele simboliza algo muito cruel. E é justamente fruto dessa perda de contato com Deus e perda de contato com a realidade. Tá? Então, quando nós começamos a nos desviar da conexão com Deus, a gente está começando a sair da realidade, desconectando de Deus, da realidade, e começa a criar problemas. Tá? Isso tem a ver. Uma vez uma pessoa foi confrontada da seguinte forma: fulana, você percebeu que você decidiu colocar seus óculos cor-de-rosa para enxergar o mundo à sua maneira? A pessoa respondeu: sim, eu percebi isso. Eu realmente me fecho para algumas situações porque eu não quero sofrer. E aí ela recebeu a seguinte afirmação e pergunta: fulana, você percebe que quando você faz isso, você cria o seu próprio mundo, você se torna o Deus do seu próprio mundo? Ou seja, você desconecta da realidade, você desconecta de Deus e você começa a achar que você é o Deus do mundo que você criou. Quando eu era pequeno existia um desenho muito legalzinho, Fantástico Mundo de Bob. Né? O João já assistiu. Fantástico Mundo de Bob, o menino ele se desconectava da realidade e vivia as coisas dele lá. Tá? Eu não estou demonizando o desenho, só estou usando como exemplo. Mas muitas vezes nós queremos assim. Eu vou me fechar para algumas realidades, para algumas questões que estão ao meu redor, porque eu não quero lidar com esse tipo de coisa. Então eu crio o meu mundo sem esses problemas. Só que quem é o Deus desse mundo que eu crio? Eu acabo sendo o criador das regras, em outras palavras, o ditador do meu próprio mundo. E aí eu acabo me frustrando, porque eu me desconecto da realidade. E isso é uma questão que afeta muito as pessoas e que normalmente, quando você está lidando com um processo depressivo, você se depara com essa situação. Pessoas que não quiseram
encarar a realidade, não quiseram encarar os fatos e se fecharam para isso, hoje sofrem, porque elas não veem mais saída, porque o mundo que elas criaram não oferece solução para os problemas dela. O Deus que elas criaram, que são elas mesmas, não tem respostas que elas tanto buscam. Esse é um grande problema. Tá? Salmo 130. Salmo, quem pode ler aí? Oliver, lê aí para mim o Salmo 130, por favor. Inteiro? Pode ser. Tira a máscara para o pessoal ouvir, por favor. Cântico de degraus. Senhor, das profundezas clamo a ti. Senhor, escuta minha voz. Estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que seja temido. Espero no Senhor, a minha alma o espera, em sua palavra espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer. Sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel, e nele há plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. Ok, obrigado, Wally. Resumindo, conhecer a Deus sem conhecer a nossa própria baixeza ou a nossa miséria vai produzir orgulho. Então eu conheço a Deus, e quanto mais eu conheço a Deus, eu preciso reconhecer quem eu sou. E eu preciso reconhecer o poder de Deus, eu preciso reconhecer quem eu sou diante disso. Conhecer a nossa própria miséria sem conhecer a Deus produz desespero. E é interessante porque pessoas que se fecham no pensamento de que eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, mas se ela não tem o conhecimento de Deus, a tendência dela é ir cada vez mais fundo. E é muito complicado quando isso acontece, porque ela precisa aprender, ela precisa entender que existe um Deus que a ama, que cuida dela e que pode tirar ela da situação. Mas conhecer Jesus dá equilíbrio, porque ele nos mostra tanto Deus quanto a nossa própria baixeza. Quem escreveu isso foi Blaise Pascal. Então lembrem-se e nos lembremos disso. Conhecer a Jesus nos dá equilíbrio, porque é conhecendo Ele que nós estaremos aptos para sondar o coração, para guardar o coração e permitir que Ele nos mostre o que está no nosso coração. E aí a pergunta, como você vê o seu próprio coração? E aí é você lidando com Deus diante de todas essas questões. Ok? Dúvidas, perguntas, discordâncias e qualquer coisa? Não, mas eu gostaria de falar um exemplo que eu li no livro de Madonna, quando você fala ali, aquele que vive na miséria, né, sem o Deus no seu coração, ela entra em desespero. E Madonna, no texto, ela tem a frase seguinte, que ela sempre buscou ser alguém, e quando ela alcançou isso, ela percebeu que continuava ansiosa